dia, boa tarde, boa noite. Agora vamos trazer um tema que tem sido o tema da humanidade, né? Nós falamos de depressão e a outra doença, que é uma doença, viu, gente? Não é o estado natural do ser humano, é a ansiedade. A ansiedade, ela é um desequilíbrio do seu fogo, tá? A depressão, ela vai ser um desequilíbrio principalmente na água. Ela pode trazer também um desequilíbrio que vai, esse fogo vai desequilibrar o ar, ou seja, a mente. A ansiedade, ela é um processo mais mental e que acarreta emoções. A depressão, ela é um estado mais emocional que acarreta pensamentos, certo? Então, a ansiedade vem também como um projeto de dominação. E eu queria deixar muito claro isso para vocês, que quando vocês estão se sentindo sequestrados pela ansiedade, percebam que vocês estão sendo dominados por uma ideia. Que ideia é essa? Como a gente cavou a lei do ocultismo, como a lei dos segredos acabaram, qual que é a maneira de você deixar as pessoas inconscientes num mundo onde há livre circulação? Mas eu penso livre, vou dizer para vocês. Nós também temos os nossos observatórios, não é tão livre assim não, né? É o excesso de informação. Outro dia uma moça ficou brincando aqui comigo, agora todo mundo tem TDAH. Não é que todo mundo tem TDAH, realmente nós temos mais almas com TDAH hoje em dia, por um processo de evolução cerebral. Nós estamos na transição, a transição é mais difícil. Esses são os TDAHs, uma transição cerebral. Outros que o povo chama de transtorno também, né? Mas é sobretudo porque a gente está num mundo que incita, um mundo de muitos estímulos, e isso então aparenta muito mais. Uma boa parte, a ansiedade saudável, que não está doentia, né? Ela é um sentimento de alerta, de você não estar ou no momento adequado, ou num lugar adequado, ou com as pessoas adequadas, ou no sistema. É um alerta sobre que algo não vai bem, vai estar no seu inconsciente. Então, a ansiedade, ela vai trazer uma inquietação para a investigação. Mas a ansiedade contemporânea já ultrapassou bastante isso, tá? Ela está, sobretudo, em volta dos desejos. Tá ok? Então, vocês são estimulados por histórias muito românticas, aventuras, histórias de sucesso, várias aspirações que às vezes são inalcançáveis, porque o próprio amor romântico, como ele foi construído através da cultura ocidental, ele é real. Então, eu estou buscando uma meta da qual eu não vou me satisfazer nunca. E aí, o que eu faço? Eu vou trocando de parceiros até achar aquele que crava todas as casinhas. Você não está amando nem sendo amado. Você está pensando meio que racionalmente, mas não parece, porque são pulsões, né, passionais. Mas você está querendo, né, controlar as suas emoções. Só vou gostar de tal coisa, de tal jeito, de tal. Você está controlando. E você está controlando o outro também, que você quer que o outro seja de tal jeito, de tal coisa, de tal maneira, né? E as próprias discussões, as elaborações, né? Eu sempre brinco aqui, gente. Eu como alma, fiquei em choque. O povo falando agora, ai, coitado, emocionado. Esse emocionado é ruim agora. O negócio é ser frio como uma pedra. É isso mesmo, gente? Ser humano é ser afetivo, é se afetar. Se você nega as emoções, ela vai se expressar de alguma maneira. E adivinha quais são as maneiras? Depressão e ansiedade. Apesar da gente chamar isso de doença, isso são sintomas de causas mais profundas. Outra coisa que a ansiedade traz e que vocês trazem ansiedade é as próprias redes sociais. As redes sociais trazem mais radicalmente
o sentimento humano que foi destruidor de todas as nações, relações e famílias, que é a competitividade e a comparação. Você começa a se comparar com a vida do outro. E, claro, ó, fruto do meu vizinho parece melhor que o meu, né? Como diria... Como é que é? Peguei aqui na caixa da Telena, não sei de onde vem. Pequena Sereia. Erudição danada, né? Porque isso é também uma ilusão. Porque o seu vizinho também está tendo a mesma visão sobre você na sua vida. Certo? Então, a comparação e a competitividade trazem, né, para aqueles mais fogo, uma ansiedade, para aqueles que são mais água, uma depressão. Então, houve uma multiplicação de estímulos também, de muita informação que você precisa processar, né? Às vezes a gente cria uma... Eu fico vendo, observando, né, a própria Telena. O povo zapeava canal antes, ou abria a geladeira e ficava olhando para nada. Era uma maneira de você não fazer nada, né? Eu vejo ela por lá 1 hora. Eu falo, o que você viu aí? Ela, não sei, nem lembro, né? Às vezes é alguma coisa importante, mas na maioria das vezes não é nada importante, né? Mas aí você vê fulano conseguiu fazer um trabalho parecido com o trabalho que eu queria fazer, aí já fica triste. Nossa, não fui capaz de fazer. Tem 1 milhão de pessoas fazendo o que você não é capaz de fazer. A única diferença é que você viu fulano fazendo. Mas isso não tem nada a ver com você. Relaxa. Suas histórias é sua história, seu processo é seu processo. A ansiedade vem também com uma briga contra o tempo. Então, o grande e único, maravilhoso orixá que nós temos que trazer com muita firmeza para a terra, tanto que o símbolo de Iroko, né, são as raízes, é uma árvore, é a firmeza, é o orixá tempo. O tempo é seu amigo, ele não é seu inimigo. O tempo é realmente o mestre de todos os mestres. O que fez desprender a gente lá da fonte e criar a possibilidade de existências físicas é o próprio tempo, porque ele é tempo e espaço. Então, está na hora da gente trazer o tempo como um conciliador, como um curador, como um mestre, como a divindade que o tempo é, não como seu inimigo. Se você estiver lutando contra o tempo, se você achar que tem deadline na sua vida o tempo todo, você será ansioso. Outra maneira de ansiedade é a falta de aceitação dos processos. Essa também vem um pouco da educação audiovisual de vocês, tá? Da educação audiovisual e até historiográfica. Na televisão é tão rápido os processos, né? Tem uns que demoram 9 meses, essas novelas. Mas casou e viveu feliz para sempre. Começou a vida aí, minha filha. Começou a vida de novo casando, né? Não se sabe se será feliz para sempre. Mas a gente quer esse tipo de resolução da nossa vida. A gente quer editar a nossa vida, cortar os processos. E isso tem acontecido muito nos processos iniciáticos. Qual que é a grande diferença dos ocidentais, né, para os indígenas, para aqueles etnias africanas em saberes tradicionais e milenares africanos e orientais do mundo ocidental? É a relação com o tempo do processo. Eles entendem que se faz através do processo. Aí vem a ocidentalização, faz um curso de várias etapas, de alguns meses. Quando não é alguns dias, o que tem de mestrar, gente... Ninguém é mestre de nada depois de 4 dias. Não passar vergonha alheia diante do mundo espiritual, não se autodenomine mestre. Porque a gente banaliza uma coisa que é muito séria. Não sei se vocês já repararam, só uma entidade aqui a gente chama de mestre. Só uma, que é o Pena Branca. Nem a Mãe Maria até, ela já até passou, ela já não é mais mestre, ela é outro ser, né? Mas a gente não fica se chamando aqui de mestre. Olha que meu filho, que eu já passei por muita iniciação. Eu até era considerado um mestre aqui, mas depois que eu desencarnei, eu falei, tanta coisa, né? Eu sou mestre de quê? Eu mesmo fiz essa reflexão,
certo? Né? Então, a ansiedade ela vem dessa inadequação, na não aceitação dos processos, de que as coisas precisam de tempo para chegar. E quanto mais você briga com o tempo, mais tempo elas vai demorar, porque você tem que fazer o aprendizado do tempo, e o tempo tem todo o tempo do mundo. E ele vai te dar tempo, né? Então, os processos iniciáticos, os processos da psique, do amadurecimento, as transições, elas carecem de tempo. As realizações, elas carecem de maturação. Então, tem muita gente já querendo ser professor sem passar pelo tempo de ser aluno. E o tempo de ser aluno é um tempo maravilhoso. Só que quando você está querendo ser professor antes de ser aluno, você não está comprometido com o saber. Você está comprometido com o status quo. Com o status que aquilo vai te dar. Isso é ansiedade. Isso é ansiedade. Tem muita gente servindo medicina sem passar por processo algum. E isso acarreta doenças. Doenças que vão vir mais tarde. Porque os mestres milenares, guardiões da medicina, passam por iniciações de anos. E não posso passar tudo uma do lado da outra. Eu fico um processo maturando aquela minha iniciação. Para depois estar pronto para uma próxima. Aqui não, a gente grava todos os verões, entra no calendário ocidental. Então, a gente está ocidentalizando processos, né, que são de um outro tempo, que é o tempo do ser, não é o tempo nem do ter, nem do estar. Então, eu fico ansioso porque eu não aceito que o processo é lento. E, às vezes, o processo é lento, né? Mas não, eu já quero. Isso é ansiedade. A ansiedade atrapalha os nossos processos. Porque, às vezes, eu ia demorar 4 meses. Eu faço uma iniciação de um recolhimento. A pessoa passa o recolhimento todo ansioso. E qual que é o grande processo do primeiro recolhimento? A superação da ansiedade. Aí ela acaba, não aconteceu nada. Fiquei aqui esperando. Então, era exatamente parar de esperar o grande acontecimento. Vocês não imaginam o quanto é o saber de você parar de esperar. E simplesmente ter esperança. Então, nós estamos ansiosos porque estamos artificializando os processos também. Porque estamos nos comparando, porque estamos nos exibindo, porque não estamos sendo voyeurs, porque estamos tendo diversos processos de aceleração que são totalmente antinaturais. São antinaturais. E a gente se cobra a cumprir aquele tempo não natural. Então, para que vocês sejam menos ansiosos, a primeira coisa que vocês têm que entender o que é realmente constituinte da sua integridade. Muitas pessoas também estão ansiosas porque elas não querem assumir o seu verdadeiro querer. Então, elas ficam ansiando uma saída, uma solução, sabe? Só que a solução não vai vir porque, na verdade, ele já sabe a resposta. A resposta é escolher aquilo que é processuoso, que vai demorar. A pessoa é um artista. Um artista tem que lidar com muita ansiedade, porque a criação ela é um monstro que você tem que dominar. E esse monstro não está aqui internamente, né? E por isso que dá raiva, às vezes, você vê alguém que conseguiu criar um negócio, as pessoas não têm a menor noção. Foi sem querer, é a sorte do principiante que você ainda não enfrentou o monstro da criação. Que é se permitir parir ao mundo. Se permitir se expor demonstrando algo sobre você. Certo? Então, por isso que o processo de criação também é um processo que traz ansiedade. E aí a gente vai, conforme criando, quanto mais a gente é capaz de criar, mais a gente é capaz de lidar com esse monstro da criação. Só que eu tento fugir dos processos. Então, eu acabo saindo da vida sem ter a coragem de encarar e chegar na parte mais fácil, que é esse processo naturalizado. É eu entender o monstro da criação como meu companheiro e não como meu inimigo. Mas é um processo de dominação, de domesticação da força criativa.
né? De canalização da força criativa. Domesticação é uma boa, nem dominação não é uma boa, porque a força criativa não é muito dada domesticada, né? Você, inclusive, precisa trazer a disciplina exatamente porque ela é muito selvagem. Então, você tem que trazer disciplina para criar. E a nossa ansiedade tem muito a ver com a nossa incapacidade de se disciplinar também, né? E a disciplina, ela constrói, ela é muito positiva, ela é um quadro, sabe? Só que a gente está num mundo onde, né, vamos correr atrás de prazeres e felicidade. E realmente, lembra que eu falei que a felicidade é um direito divino? É atrás dela que a gente está indo? Ou ela vai despertar e brotar em nós? Né? A gente não corre atrás da felicidade, é a felicidade que chega até a gente, que brota da gente, que brota das relações, né? Ela não é sobre buscar, é sobre estar aberto para receber, né? Deixa eu ver, outros processos são as compulsões. Nunca houve no mundo tanta proteção para frustrações e tédio. Aprender a lidar com o tédio é aprender a lidar ir treinando a ansiedade, a lidar com a ansiedade. Só que as nossas crianças não estão sendo confrontadas com o tédio. Percebam que entregar um celular na frente da cara da criança não está deixando ela mais tranquila, pelo contrário, o processo vai deixando ela cada vez mais ansiosa e cada vez você vai dando mais celular. Você já começa a compulsão da criança lá. Quando você é adulto, como vai ser a compulsão? Vou acender um cigarro no outro, vou passar um rapé atrás do outro, vou ir em 500 medicinas, vou tomar um monte de cachaça, vou beijar um monte de boca, vou comer todas as comidas gostosas que eu posso. Vou tentando tapar esse buraco com compulsão. Só que a compulsão, ela acelera a nossa ansiedade. Ela diminui ali naquele momento, mas depois tanto que a compulsão ela é crescente, né? A compulsão vai ficando cada vez mais forte, né? Ela não vai diminuindo, não existe. Então, isso quer dizer que seus processos de ansiedade também estão acelerando. Então, aquilo que foi feito para tapar um buraco, está criando mais buraco. Então, é preciso você entender que não precisa ser uma guerra contra a compulsão, porque a compulsão também é uma defesa da nossa psique para tapar algum tipo de buraco, certo? Mas eu preciso ser senhor de mim, eu não posso deixar que meus desejos sejam a minha lei. Eu preciso aplicar a lei nos meus desejos. E é isso assim faz com que eles não me torturem. E eu fique menos ansioso ou menos deprimido. Porque eu não deixo os meus desejos me comandarem. Meus anseios me comandarem. Certo? Nem comandarem, nem incomodarem. Não é mesmo? Então, qual é o remédio para ansiedade, né? A água é aquilo que vai equilibrar. Então, eu preciso de beber muita água. Limão também é legal. Eu bebo água, que aquilo vai fazer circular a minha água, e a água que equilibra o fogo, certo? Tanto que a ansiedade, ela sobe, né? Até o povo que sobe o fluxo, refluxo, né? Sabe, aquela gastrite. Você vê que a ansiedade, ela é fogo, né? A gastrite, né? Respiração é a outra coisa. Técnica milenar que eu sempre falo, né? Que é sobre trazer o ar, trazer o espaço. Outra coisa é entender que ela vai acelerar a minha circulação cardíaca. Então, meu coração vai ficar... Só que esse aqui não é o meu centro cardíaco, esse é o meu órgão cardíaco. O meu centro cardíaco está aqui. Então, eu trago para o eixo. Eu tento alinhar-me. Por isso que a meditação, muitas vezes, ela é sobre estar com a coluna ereta. Porque assim eu facilito o canal de cima para baixo. A raiva e a ansiedade, ela vem de baixo para cima. Então, eu preciso trazer esse canal de cima para baixo, abrindo o meu peito, dando espaço para a minha circulação. Outra maneira é você trazer esse movimento físico, seja ele para uma atividade física, uma caminhada, uma corrida, né? Esse negócio aí que vocês fazem, né? Trazer esse movimento para o físico expurgar, não para o seu coração ficar lá tentando expurgar e você tentando circular
água. Circula com a água e circula com a caminhada. Água, caminhada. Outra coisa é a própria água natural, né? Quer dizer, ir para uma cachoeira, ver um lago, ver uma praia, né? E a floresta. A floresta também, a mata também, ela é tanto para depressão quanto para ansiedade, ela é maravilhosa, tá? Para você respirar, e você vai ver que o tempo da mata é outro tempo, que aquilo ali está existindo independente de qualquer coisa que está acontecendo aqui fora, certo? E isso traz uma percepção para você, traz uma paz para você. Aqueles animais, eles estão muito alinhados. E aqueles animais, eles trazem uma percepção e uma calma para você. Então, ir para a mata. Outra coisa é entender o estímulo das redes sociais. Não se apegar, se está te deprimindo, se está te deixando ocioso, se está... Alguns têm... Fica ali observando quantas vezes olhou, quantas pessoas olharam, quantos likes eu tive, quantos coraçõezinhos, quanto não sei lá o quê. Se isso está te prendendo demais, é hora de se afastar. Isso é um instrumento. Precisa ser saudável. Tem gente que vive na rede e não vive na vida real. Essa pessoa é deprimida ou ansiosa. Não tem como ela ficar bem. Porque ela está fingindo, certo? E ela está querendo afetos virtuais para compensar a falta de afetos reais. E a gente vem para ser real, né? Então é isso, respiração, coluna ereta, caminhada, exercício físico, bastante água, mata, cachoeira, mar, entender quais são os seus estímulos se não está muito, né? Inclusive de notícias negativas, tá? Isso também vai dando não dá ibope para as coisas negativas, não. Tá? É preciso a gente saiba que existe, mas a gente não precisa se nutrir, se alimentar daquilo, tá certo? E não se compare. Não, a sua trajetória é sua. Qualquer comparação terminará em dor. Qualquer uma. E a gente tem a tendência de competir com aqueles próximos. Então, se eu me comparo, meu irmão foi um sucesso profissional e eu não sou. Aí, se meu irmão não tivesse sido um sucesso profissional, eu seria mais feliz. Porque o sucesso dele me oprime, entende? Porque mostra o meu insucesso. Gente, se desconecta disso, pelo amor de Deus. Olha, se meu irmão é capaz de ter uma vida maravilhosa, eu também vou ser. Mais perto de mim, mais está perto dessa capacidade. Mas não é assim que os humanos respondem. Então percebam também esses sentimentos de inveja. Eles também trazem coisas muito negativas depois, tá? No desdobrar. E é isso. Trocar a espera pela esperança, né? Ter fé na vida e aceitar os processos. No tal a gente fala, o caminho mais longo é o caminho mais curto. Não existe atalhos. Se você é uma pessoa muito acelerada, canalize isso. Se você não canalizar, a ansiedade não vai te deixar capaz de criar. Não, vai deixar você capaz de usar essa potência, esse fogo para construir. Tá certo? Então, fiquem tranquilos, entreguem para Iemanjá, entrega para a mamãe Oxum. Quando eu estou ansioso, não é São Miguel, nem Ogum que eu chamo as doces Iabás. Tá? Yansan eu posso até chamar porque ela é uma mestra diferenciada, ela também sabe ser borboleta, né? Ela não é só a manada de búfalos. Então ela tem esses segredos também, e ela é o amarelo, é um caminho mais do meio, ela é bem um ser do meio, tanto que ela tem fogo, ela tem a água, ela tem o ar como elementos. E o próprio búfalo é um elemento terra, já repararam? Né? Então a Yansan, ela é um orixá muito completo, um orixá muito completo, muito maravilhoso. Claro que é um resultado diaspórico, né? Do que a gente chama hoje de Yansan, mas já existe, já tem um canal, já tem as programações, pode chamar e aprender com os mistérios desse orixá. Ok? Então, respirando sempre para melhorar.
toma a sua água para poder desaguar, né? Misturar aí e as águas positivas irem circulando, certo? Estímulos. Entenda quais são positivos e os negativos, se afaste dos negativos, se aproxime dos positivos. Fique com Deus, com o Orixá, com a Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora da Conceição, com tudo de bom.